Então, vamos aos grupos da Sul-Americana. Grupo A, Defensa e Justiça, Independiente Medellín, Universidad César Vallejo e Always Ready. Grupo B, Cruzeiro, União La Calera, Universidade Católica e Alianza FC, que antes era o Alianza Petroleira, mudou de nome. Grupo C, Internacional Delfim Belgrano, Real Tomayapo. Grupo D, Boca Juniors, Fortaleza, Nacional Potosí e Esportivo Trinidense. Grupo E, Atlético Danúbio, Esportivo Ameliano e Raio Zuliano, que antes era o Zulia. Grupo F, Corinthians, Argentinos Júniors, Racing e Nacional do Paraguai. Grupo G, Lanús, Metropolitanos, Cuiabá e Deportivo Garcilaso. Grupo H, Racing, Coquimbo Unido, Esportivo Luquenho e Red Bull Bragantino. Então, vamos começar pelos grupos que não tem brasileiros, né? Que no caso Peraí, ia começar pelo Inter? Não, mas é que Igual a gente fez no nosso. Então, na Libertadores a gente fez primeiro do River, daí depois dos brasileiros a gente Tá, é começou. verdade. Então vamos ali só falar do grupo A. Defensa e Justiça, Independiente Medellín, Universidade César Vallejo e Always Ready. O que vocês acham desse grupo? Dificuldade, não? E quem passa? Rafa? Medellín de Defesa e Justiça passa em primeiro e segundo colocado. Não passa só um? Não, Não. mata-mata igual. Um passa para as quartas, o primeiro passa para as quartas, o segundo passa para as oitavas e daí enfrenta o terceiro da Libertadores. Interessante. Não sabia dessa informação aí, não. Cara, passa direto para as quartas, é uma boa, hein? Bacana. Pô, podia fazer assim na Copa do Mundo. Grupo A, Becker. Acho que pelos jogos na altitude passa o Average Red tranquilo em primeiro e daí depois sobra ou pro Medellín ou Defensa e Justiça ou bota o Defensa e Justiça pra eles defender e justiçar. Eu acho que o Defensa e Justiça passa em primeiro, mesmo que tenha esse ponto ali da altitude de Always Red, que é... Eu não lembro quanto é, mas é o maior das 400, não é? disputas. Não É lembro. 400. Ao alto? 400 alguma coisinha. É ele alto. E eu acho que por conta disso o Always Red pode passar em segundo. Né? Que se ele conquista 9 pontos ali, ele fica muito complicado ali alguém alcançar. 400. Então, mas eu acho que o Defensa e Justiça é mais time, né? Então vamos para o Internacional. Grupo C, Internacional, Delfim Belgrano e Real Tomayapo. Becker, todo o palco. Cara, o presidente, quando foi reeleito e depois ele deixou nitidamente, com várias palavras, que o foco é o Campeonato Brasileiro, mas eu acho muito complicado qualquer time brasileiro, né, de nível bom ali, né, nível ok, a gente conhece os times importantes e bons, não ganhar desses três times nos 6 jogos, tá ligado? Com todo respeito ao Delfim, com o Belgrano e quanto ao Real Tomayapo. Mas sei lá, porra, tu bota Inter, Grêmio, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, qualquer um de todos os brasileiros que tu vê ali na Libertadores, cara, é 18 pontos, tá ligado? Não tem como. Com todo respeito. Mas o Inter gosta, às vezes, de perder para uns times aleatórios aí. E tendo 3 times aleatórios juntamente com o Inter, aumenta aí essa Probabilidade. né? Mas, Esse cara, é ponto eu não tinha complicado. pensado. 3 aleatórios. Perde pro time ruim e tem 3 times ruins, tá ligado? Eu vi um bagulho esse dia, eu vi um negocinho no Instagram, como é que era? É tão fácil que chega a dar medo. É um grupo tão fácil que dá medo. Tu fala assim, tá, cara, alguma coisa vai acontecer, tá ligado? Não tem como. Eu não lembro qual. É a mesma situação do Grêmio, é a situação do Inter. Um desses dois times, eu acho que é o Belgrano, que o Inter vai enfrentar entre os granais, obviamente, se passar pelo Juventude. Então, né? Não sei qual dos dois o Inter vai priorizar. Tipo, se o Cudê. Não vou me surpreender se for com um time meio que alternativo, dependendo do resultado do primeiro jogo do Grêmio. Eu digo no Gauchão, não nos outros.
Então, facilmente dá para ir com um time meio que alternativo para a Argentina e empatar ou até perder para o Belgrano. Mas, cara, dá para se classificar tanto em primeiro quanto em segundo. Acho que até em primeiro, pelo nível dos outros times, tá ligado? Não é uma logística muito complicada. É um pouquinho, tirando o Belgrano, mas o restante, né, uma logística mediana aí. Mas tem time para ganhar de todo mundo. Nos todos os jogos. Tirando o Belgrano ali no meio do Grenal, que dá para empatar ou perder. E quem você acha que passa em segundo? Que você já falou que o Inter vai fazer 18 pontos. Sabe o que é foda? Não, eu acho que foi 17. Mas o foda é eu não conhecer ninguém, tá ligado? Eu não sei nem quem é o ruim, o mais ruim de todos. Como é que fez Então, 17 É pontos? 16, é 16, é 16. Desconsidera, É. Steph. Isso aí. Empatam. É. Mas, porra, eu vou botar o Delfim que tem um golfinho no logo e é fofinho. Mas não sei, tá ligado? Nem sei quem é o melhor. Porra, eu Eu acho nunca que é vi o nem Belgrano. falar de nenhum. Eu também acho Ninguém que é o daí. Belgrano no segundo. Só em relação à logística que o Becker falou, o Internacional vai para Manta, Tarija e Córdoba. Para Manta são 7 horas de voo, 15 metros de altitude. Tarija, 4 horas de voo, 1.854 metros de altitude. Córdoba, 13 horas de voo, 390 metros de altitude. Rafa? Eu acho que é essa listagem mesmo, né? O Inter em primeiro, segundo Belgrano, que é o time mais encardido também de jogar. Daí os outros dois tanto faz, né? Eu nunca nem ouvi falar do Tomayapo. Não, Não também sei nem não. como chegou ali. Sobre isso. Tá. Está tudo bem. Eu acho que Acho que dentre todos os brasileiros, tanto contando Libertadores quanto Sul-Americano, eu acho que é o grupo mais tranquilo. Né? Eu acho que os gaúchos tiveram sorte. Tanto o Internacional quanto o Grêmio no sorteio. É um grupo que o Inter pode sair muito grande. Né? Se ganhar todas as partidas, sai bem. Mas eu acho que deve escapar alguma coisa. Sabe? Então, mas o Inter passa em primeiro e eu acho que o Belgrano em segundo. Vamos então ao grupo B. Cruzeiro, União La Calera, Universidade Católica e Alianza. Então o Cruzeiro vai a La Calera, Quito e Valledupar. Valledupar, perdão. Todas as viagens são superiores a 6 horas de voo. E em questão de altitude, só ali contra a Universidade Católica, que é 2.850 metros. O resto é menos de 1.000 metros. Então, o Cruzeiro eu acho que pode ter uma dificuldade, principalmente contra o Universidade Católica. Os outros eu acho que é mais tranquilo. Mas eu acho que o Universidade Católica vai passar em primeiro e o Cruzeiro em segundo. Né? Falo isso mesmo, né, no início do ano eu achava que o Cruzeiro vinha bem, mas está com um time que classificou para a final do Mineiro, mas ao mesmo tempo não é um time tão confiável também. Né? Então, não sei o retrospecto da Universidade Católica, mas normalmente ela não tem um time tão ruim. Então, essa é a minha expectativa. Universidade Católica em primeiro e Cruzeiro em segundo. Rafa? Eu acho que é o contrário. O Cruzeiro vai dar um foco principal para essa Sul-Americana. E ainda mais que o primeiro colocado passa direto para as quartas de final, você ter ali uma ou 2 semanas pelo menos a mais de descanso e poder capacitar mais o time para jogar. Então, eles vão dar uma forçadinha um pouquinho mais. Claro, também que a Universidade Católica não dá para tirar o mérito. É um time forte, é um time complicado de jogar. Jogar na altitude também é cabuloso, mas tem que fazer o trabalho de casa. Ganhar todas em casa e tentar tirar o máximo de ponto possível fora de casa. Pecadas? Você. Levando em consideração o que o Cruzeiro apresentou na Copa do Brasil, eu acho bem fácil ele não classificar, porque
Era, porra, a mesma coisa do Botafogo. O Cruzeiro não tá acostumado com esse tipo de coisa, tá ligado? Principalmente nos últimos anos, que teve jogando com um time inferior, muito inferior, time infinitamente inferiores a quase esses daí, né? Apesar de alguns, tipo aquele Aliança FC eu nunca ter visto na vida, só conheci o Lima. Os outros dois eu já ouvi falar. Mas eu acho que não Você já deve ter passa. ouvido falar o Alianza Petroleiro. A Alianza Petroleira Talvez. disputou há alguns anos acho que a Libertadores ele disputou. E daí ele era sediado em uma cidade na Colômbia. A, a cidade não estava dando apoio financeiro ao time. E daí o Alianza se mudou para Valledupar. E daí trocou de nome também. Pô, interessante. Agora só FC. Uhum. Mas, pô, sei lá, tá ligado? Eu acho que vai ter dificuldade. Talvez em um ou dois, um jogo dê pra ganhar, outro empatar, mas acho que o restante talvez perca todos. E, né, coitado do Ronaldo, mas sei lá, acho que fica em terceiro. Beirando ali em segundo. E daí vai ser aquela coisa que, tipo, pô, quase conseguiu. Mas não conseguiu. E daí, ficando em primeiro, eu boto o Católica e o Lacaleira em segundo. Vamos ao grupo D, talvez o mais complicado para um brasileiro, né? A gente tem Boca Juniors, Fortaleza, Nacional Potosí e Esportivo Trinidense. O Fortaleza vai a Buenos Aires enfrentar o Boca Juniors, Potosí e Trinidad. O problema que eu vejo contra o Boca Juniors é por causa de ser o Boca Juniors e além disso são 7 horas de viagem. Contra o Potosí são 4.090 metros de altitude, então o Potosí fica bem alto. E contra o Trinidad eu acho que pode ser um problema só de desgaste, porque são 6 horas de Fortaleza, né? Às vezes, se for de algum outro lugar, pode aumentar ou diminuir. Mas não é um grupo fácil para o nosso Fortas. Becker? Eu acho que dá para se classificar em segundo. É um pouco complicado, né? Ganhar do Boca Juniors, mas acho que o Fortaleza tem time suficiente para ganhar dos outros dois. Talvez em alguns jogos, em algum dos jogos do Botafogo, do Boca Juniors, talvez em casa, na casa do Fortaleza, ele pode empatar ali, né, tirar um negocinho. Mas acho meio complicado. Mas em segundo, acho que consegue, né? Chegou na final, então na semifinal, né? Na verdade. Ou foi Não, na chegou na final? final. Chegou na final. Caiu pro. Né? Mas, né, tendo um Boca Juniors no grupo é bem complicado. E os outros jogos também pode tropeçar aí, mas acho que se classifica assim. Não é primeiro. Primeiro também tá avacalhando com a história do Boca. Né? Rafa? Eu acho que o Fortaleza se classifica em segundo também, só que é os trancos e barrancos. Porque o Nacional Potosí vai aproveitar, e muito bem aproveitado, a oportunidade da altitude, assim como vai fazer o Always Ready. Então, assim, vai ser uma pedra no sapato, porque vai ter que ser decidido principalmente no jogo da volta contra o próprio Potosí. E o Trinidense é o famoso, não tenho nada a perder, então vamos tentar tirar qualquer pontinho dos outros. Porque o Fortaleza não, o Boca Juniors vai passar o carro em todo mundo. E o Fortaleza vai estar ali brigando com o Potosí pela segunda posição. Então, algo me diz que a última partida da fase de grupos vai ser os dois, né? Fortaleza e Nacional Potosí. Então, vai ser o jogo do desespero, mas o Fortaleza consegue passar e vai dar tudo certo. Nesse grupo eu acho que o Boca classifica em primeiro, mas eu acho que o Potosí classifica em segundo justamente pela altitude, né? Eu acho que o Potosí consegue fazer 10 pontos, enquanto o Fortaleza eu acho que consegue fazer uns 7, sabe? Como eu falei, eu acho que é o pior
né? E aqui tem dois problemas, né? Tem o problema da distância para as cidades. Fortaleza fica muito ao norte do país, né? E ele acabou pegando um time da Argentina. E daí, mesmo os outros que acabam sendo mais perto, mas para Trinidad ser 6 horas é que é no Paraguai, né? Então, tipo, também fica mais complicado. Se ele cai com times da região ali da Venezuela, Colômbia, eu acho que ia ser melhor. Porque eu acho que o Fortaleza tem um time bom. Mas, cara, não vejo o Fortaleza passando nesse grupo. Acho que o Boca faz 15 pontos. Acho que perde em Potosí também. E eu acho que o grande problema vai ser a altitude mesmo. Né? Então acho que o Fortaleza vai vencer as duas contra o Trinidense e talvez empatar uma contra o Potosí. Você que tá passando aí na live, deixa o seu like, fortalece nós e tamo junto. E o Chabal falou ali que é o confronto dos vices, né? Tanto o vice da. Existe a Recopa e existe a Recupere-se, que daí é Boca Juniors e Fortaleza ali. Próximo, Atlético, saúde. Achei que o Rafa ia espirrar. Tô pegando o ventilador que eu estou com calor. Eu tô quase ligando o meu aqui também. É... Eu tô com o meu aqui no vidinho. É Não, legal que um lado da cara tá geladinho, o outro tá quente. É como se fosse um também. frango que você recém joga na frigideira, né? Essa é a distância, hemisfério sul e hemisfério norte. É. Não, e adivinha, Oh, né? O Ricardo esse dia ele xingou o Xabló, né? Mas vai botar um. Cadê a tampa do ventilador? Cadê? Não, tá ah. sem tampa também, esse vagabundo. Olha o meu aqui, ó. Porra, isso aqui é Não, o e dobro de olha, potência. olha a base ali, ó, a sujeira Não, que não, tá não. a Isso aqui eu já base expliquei, né? do Mas como ventilador. tem 8 pessoas aqui na live, que é um número um pouquinho maior, tirei aqui os outros porque o ventilador é muito forte. E a minha querida esposa não gosta de vento, né? Então, pra amenizar a briga, eu tirei 3 pá e deixei só 3. É, Tem o que limpar ele meu. também, né? Porque a base tá dupla cor ali. O meu acho que tem Marrom e 6 preto. Não, passos. isso aí é pra favorecer a 16. renite, entendeu? Eu poder ficar na cama e pedir as coisas. A renite. Tipo, me traz a água, me traz É um. renite, não é rinite, é É. renite. Então vamos para o próximo, do Atlético. Sintético. Grupo E. Atlético, Danúbio, Esportivo Ameliano e Raio Zuliano. Rafa, você que tem um pé no Atlético, comente sobre. Sintético eu passei primeiro, Danube em segundo. Vai ser a ordem do grupo, na verdade. Porque o Ameliano e o Zuliano ali são dois times que acho que caíram de paraquedas na Sul-Americana e não fazem ideia do que estão fazendo ali. Então, o Atlético tá até que bem estruturadinho ultimamente. Claro, né, não dá para querer comparar o desempenho que tem no Paranaense com o desempenho que vai ter na, Sul, na Sul-Americana, mas ultimamente o ataque do Atlético tem sido bem eficiente, principalmente com o Mastriani, né? É um cara que chegou que não digo que ninguém esperava que fizesse tanto gol. Era esperado que fizesse gol, então tá carregando o ataque do time nas costas e resta saber como é que vai ser o andamento aí, porque não tem a viagem mais complicada, na verdade, é Venezuela, né? Porque Uruguai e Isso. Paraguai é aqui do lado, praticamente. Uhum. Então, talvez tenha um pouco mais de problema contra o Zuriano por conta da altitude. Mas de resto, É se não nível do faz mar. os dias. Ah, o Zuriano também é? É em Maracaibo. 8 metros Hum, de altitude, mas 7 horas de viagem. é. Cansaço de viagem é. Mas assim, não faz 18 pontos porque não. Porque vai dar aquela escorregadinha básica, normal, como todo time dá, mas vai passar em primeiro lugar do grupo. É o que eu acho. Eu acho que é um grupo fácil também, né? Semelhante ao grupo do Inter, na questão de dificuldade. Aleatórios. Eu acho que o mais difícil vai ser o Danúbio mesmo, mas não acho que seja um fator tão complicante. E ali, não, eu acho que a vantagem é não ter altitude, né? Porque se pega, sei lá, o Garcilasso, que caiu ali contra o Cuiabá, já podia complicar só pela questão da altitude.
Então, acho que classifica em primeiro e o Danúbio em segundo mesmo. Becker? Eu acho que tem capacidade para se classificar em todos. Porra, buguei. Vencendo Para todos os jogos. vencer sobre todos os jogos, sobre todos os times também. Não conheço nenhum dos três. Zuliano é meio complicado, Era o Zulia. mas talvez. Zulia que já Oi? jogou. O nome anterior era Zulia. Já jogou Libertadores também. Mas aí trocou Talvez de o nome, Danúbio eu já não tenha sei porquê. escutado falar, mas. Bom, acho que o Atlético em casa ele é forte. E fora, deu pra empatar alguns jogos. Não vejo o Atlético perdendo. Talvez assim como o Inter, tá ligado? Dá pra fazer 16 pontos, ou até 18. 16 Tem time vitórias, pô, pra isso. virou WL agora. Pra fazer 16. 16 vitórias. Acho que ele ia Tá falar ligado? 16, 3 20 cada pontos, time. mas tudo bem. Não, 16 ou 18 pontos. Então, tá uma vida fácil aí pro Atlético Paranaense. Próximo, vamos falar do. O que foi, Rafa? Sintético, né? O nosso querido É, o sintético. Synthetical. Vamos falar do Corinthians, do Chablau e também do Idemar. Corinthians, que enfrenta Argentinos Júniors, Racing, do Uruguai, e Nacional do Paraguai. Então, em questão de deslocamento, todas as viagens por volta de 4 horas, né? Meio que um padrãozinho. E em questão de altitude, a mais alta é a Assunção com 143 metros. Então, altitude e viagem eu acho que não é o ponto contra o Corinthians nesse caso. Becker, já fale do Corinthians. Dois times ali camelô, né? Dois times de mentirinha. Tem o Racing de mentirinha e tem o Nacional de mentirinha. Só o Argentino Júnior, que é filho do Argentinos pai. Sênior, né? No caso. Eu acho que dá tempo para ganhar. Para ganhar, não. Para se classificar. De repente em segundo, porque o Corinthians, né? Não dá para esquecer o repertório que ele vem apresentando nesse início de ano. Apesar de agora ter se encontrado e o Yuyu deixou de ser burro e tá voltando a fazer gol. Né? O Chabal tá gostando do que tá vendo. Não, pô, aqui a gente é íntimo, né? O Chabal a gente é íntimo do Yuri. Tá. Caso de, né? Mas Mas dá pra se classificar em segundo ou em primeiro, tá ligado? Eu deixo mais em segundo que o primeiro, só pra encher o saco do Chablau. Talvez, sei lá, tem cara do que o Corinthians vai perder os 2 jogos com a Argentinos Júnior em casa, com o Itaquera lotado. E os outros 2 jogos dá pra ganhar. Eu não sei, os times são camelô, né? Eu vou saber como é que é o Racing do Uruguai e o Nacional do Paraguai. Não sei se eles são fortes, né? Só conheço os originais. Rafa. Becker, tira um pouquinho o ventilador. Ventilador. Pode falar, Rafa. Juju e Pepo, a dupla de galãs. Meu Deus, Chablau, já foi melhor. Acho que o Corinthians e o Argentinos Júnior passam fácil nesse grupo aí. Infelizmente, né? Porque se puder cair Corinthians e Always Ready na próxima fase, eu fico bem feliz. Aleatoriamente. Não sei, algum time aí. Ou Boca Juniors, pode ser Boca Juniors. Melhor aí. Mas não vai cair, né? Porque. Consequência da vida. Mas assim, não vai ter vida fácil, não é o Racing que tá no grupo H e não é o Nacional que tá na Libertadores. Então, assim, são times, como eu disse, né, do grupo E, são 2 times que caíram de paraquedas ali na Sul-Americana e são participantes. São os NPC do campeonato. Entendi. Eu acho que o Corinthians deve passar tranquilamente em primeiro. Vejo um grupo bem semelhante ao do Atlético. Um pouco mais difícil do que o grupo do Internacional, por exemplo. Mas eu não lembro, o Chablau tinha falado do confronto entre Corinthians e Argentinos Júniors, né? Que teve dificuldade e tal, se eu não me engano.
Mas, pô, o jeito que o Corinthians está nessas últimas partidas, estava, né? Nessas últimas partidas no Campeonato Paulista é um pouco mais animador ao torcedor corintiano. Então não vejo uma dificuldade, sabe? Acho que o Corinthians deve passar em primeiro. Não talvez com a mesma facilidade de Atlético e Internacional, mas acho que classifica em primeiro e o Argentinos em segundo mesmo. O Chabaloli falou que ano passado perdeu em casa e empatou na Argentina. Mas é que daí era um Corinthians também diferente, né? Parece que o Corinthians agora ele tem mais vontade de jogar do que o anterior, né? Então, acho que o Corinthians tem vida fácil, deve classificar em primeiro. Grupo G: Lanús, Metropolitanos, Cuiabá e Deportivo Garcilaso. Cuiabá que vai a Lanús, Caracas e Cusco. Em relação à distância, a viagem mais longa é para Caracas, né, 6 horas. As outras duas próximas a 4. E em relação à altitude, a gente tem Cusco a 3.400 metros de altitude, que é ali contra o Garcilaso. Minha opinião é que é um grupo difícil para o Cuiabá, por conta do Lanús. O Lanús joga bola, né? Não sei como está atualmente, mas sempre tem atletas bons. E daí vem os problemas de viagem, altitude e às vezes de um elenco um pouco mais humilde, né? Acredito na classificação do Cuiabá com dificuldades ali em segundo, né? Em primeiro deve passar o Lanús de uma forma um pouco mais tranquila. Mas eu acho que é importante para o Cuiabá, independente do resultado, ele começar a participar de uma forma um pouco mais competitiva desses jogos, né? Contra os principais times da América. Né? Mesmo que é na Sul-Americana, às vezes você não pega os principais, mas é importante ele começar a disputar essas competições internacionais também. Rafa? Como você falou, né, dessa questão assim, de participar de campeonatos internacionais dá dinheiro, né? Assim como o Fortaleza no passado chegou na final, pô, não ganhou. Mas teve ali a experiência de participar do campeonato internacional, ver como é que é o nível do campeonato internacional e ver até onde dá. Então, assim, acho que o grupo G realmente a questão é muito 50% para cada lado, porque são dois times com altitudes baixas e dois times com altitudes muito, muito altas. Então, muito altas não, né? Mas altas. Então, assim, tem que fazer o dever de casa, tem que fazer o maior número de pontos em casa. Claro que contra o Lanús acho que vai ser muito mais difícil, porque é um time mais estruturado, mais habilitado. Não, um time mais que tem mais bagagem, né, de campeonatos Acostumado. internacionais. Isso, acostumado. Então, eu acho que passa o Lanús em primeiro. O Cuiabá vem em segundo, porque quando os jogos forem aqui no Brasil, a chance dele garantir pelo menos o resultado ali vai ser contra os dois maiores altitudes. E principalmente, contra o Lanús, ele tem que arrancar um empate para conseguir se classificar. Eu acho que é o que vai acontecer. E vai ser isso. Então, Lanús, Cuiabá e os outros dois aleatórios. Becker? O Becker já tá segurando a cabeça Infelizmente, com sono ali. infelizmente eu acho que não vai dar pro Cuiabá pela falta de intimidade com esses times, tá ligado? Eu sei que, como vocês falaram da questão de grana, pô, se tu passa ali de fase tanto segundo quanto terceiro, tu já consegue arrecadar uma grana legal. Esse Mas, terceiro não cara, passa. eu falei terceiro? Bom, primeiro e segundo. Mas, de qualquer forma, eu acho que ele não tem essa capacidade para passar. São jogos complicados por ser times, como eu falei, que ele não é acostumado a jogar, não é né, do, não é da sua alçada jogar contra esses times, então acho que não consegue se classificar. E daí fazendo ali o top 4 dá para botar. Vamos fazer de invertido, botar o Metropolitano em primeiro, lá no segundo, e os outros dois, sei lá, pode ser o Cuiabá em terceiro. Tá, ok. Último grupo,
a gente tem Racing, Coquimbo, Esportivo Luquenho e Red Bull Bragantino. O Bragantino vai a Avellaneda, Coquimbo e Luque. Nenhuma cidade em altitude. E a viagem mais longa é para Coquimbo, que dá 5 horas e meia de avião. Então, não vejo o Bragantino tendo problemas nem em viagem, nem em altitude. Acho que o único problema do Bragantino vai ser o Racing mesmo. Eu acho que o Bragantino deve passar em segundo e o Racing em primeiro. Becker? Eu concordo contigo, é bem complicado jogar contra o Racing. O Bragantino é um time, se mostrou um time forte, né, dentro do Brasil ultimamente. E já é a segunda vez que ele está na Libertadores. Perdão. Ele já foi para Libertadores, mas não conseguiu se classificar, né? Outra vez, tirando agora que ele caiu no mata-mata. Mata-mata não. Para a Libertadores, eu acho que foi a Na pré. primeira vez que ele foi. Mas já chegou em final de Sul-Americano. Sul-Americano. Isso, é a terceira vez. Ou, eu acho que é a terceira que ele participa da Sul-Americana. Ele fez a final contra o Atlético Paranaense e perdeu. Exato. Bacana. Então já se mostrou, né, ter um time com a intimidade que a competição exige, mas assim como outros grupos ali, sempre tem um que tu pode perder ou empatar. E acho que esse é o Racing, dá pra talvez perder fora e empatar em casa e os outros dois vencer tranquilamente. Então, e conforme esses resultados, acho que querem em primeiro, né? Ou em segundo. Depende dos jogos dos outros times. Mas dá pra se classificar em segundo, porque o Racing é um time chato. E acho que dentro dos jogos do Racing ele consegue ser um pouco superior aos jogos do Bragantino. Rafa? Acho que. Algo me diz que o Bragantino passa em primeiro, tá? Primeiro o Bragantino, Racing e os outros dois ali. Como vocês disseram, né? O Red Bull tá bem estruturado ultimamente. Tá um time bem. Pode dizer. Tá forte. Não dá pra dizer que não tá forte. Tá um time bem interessante. Vale a pena dar uma assistida, torcer por ele também. É time brasileiro, né? Então, assim. A... Infelizmente, né? O caso do Corinthians, né? Se o Corinthians chega na final contra o Boca Juniors, é Brasil e Argentina na final, né? Vou torcer pro Brasil, né? Mas, assim. Acho que o Bragantino tem bastante força, bastante chance de passar para a próxima fase facilmente. Mas eu acho que eu não torceria pro Corinthians. Então é isso, senhores. Acho que tanto Sul-Americana quanto Libertadores foram bons sorteios para brasileiros. Eu acho que só ali os casos do Fortaleza, o Botafogo e talvez o Cuiabá, que são os mais complicados. Mas os demais já têm pelo menos encaminhada uma classificação se nada sair dos conformes, né? E daí sim, a partir das oitavas, que daí o caldo começa a ficar mais grosso.